Olá, boa noite. Hoje vamos falar então sobre os recursos fisioterapêuticos para a incontinência urinária. Vou convidar a querida Érica. Vamos ver se ela já entrou. Pessoal, já vai encaminhando o aviãozinho aí para os amigos, para as pessoas que precisam saber dessa informação, por mais que não passam pelo desconforto da perda urinária involuntária, né? Mas que a gente precisa passar essa informação para a sociedade. Estou aqui procurando a Érica. Ela tinha entrado, mas de repente pode ter perdido a conexão. Enquanto isso, então, eu vou me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Verônica Souza, sou fisioterapeuta pélvica aqui na cidade de Uberlândia, Minas, bem no Triângulo Mineiro. Sou mãe da Trícia Caroline, mãe do Tiago, avó do Mário Eduardo, Mauro Eduardo e esposa do João Carlos. Antes de ser fisioterapeuta, eu sou tudo isso. Fisioterapeuta, esse meu ofício que eu estou nele há 9 anos. Há 7 anos e meio com a fisioterapia pélvica dentro da especialidade, né? Que eu sou pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia. Estou aí a caminho já do mestrado, logo soltando um estudo piloto sobre diástase abdominal, né? O famoso glúten da vez, que está sendo aí a maior né? Em outro momento a gente vai voltar aqui falando sobre diástase. E tá aí minha querida amiga Érica, que saudade! Que bom Né? te ver! Essa coisa atrapalha a nossa vida. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, vou botar o fone também. Isso, coloque o fone para poder ver se melhora a conexão. Pessoal, fala pra gente como que está a estabilidade da imagem, como é que está o áudio. Ajuda a gente com os coraçõezinhos, que os coraçõezinhos ajudam o Instagram a nos estabilizar também. E encaminha o aviãozinho aí para todos que precisam estar ouvindo essa live. Participando, na verdade. Mande perguntas em box, se não quiser, se não tiver coragem de perguntar aqui, tanto Érica e eu responderemos. Érica, enquanto as pessoas entram, se apresente, por gentileza. Um minuto. Tudo bem, vamos lá. Oi. Tô sem, tô sem Tem tripé suporte? hoje. É, hoje eu tô sem suporte. Ó, uma vez eu consegui fazer o meu equilibrado dentro de uma caneca. Pois é, mas eu não tô nem com a caneca aqui agora. Eu tava tentando aqui fazer um malabarismo aqui para ele apoiar. Vamos ver se ele não vai cair. Ele tá Vamos lá, vai apoiado não. em cima do Vai tablet. não. Tá lindo, vai funcionar. Tá Cadê nosso lindo, vai amigo funcionar. Té Tá para socorrer? Oi, Cláudia! A gente se conheceu aqui no curso. É, Ai, E Cláudia, querida Cláudia. Sim. a Cláudia nem sabe que eu fiz a primeira turma do Marcel. Ah, Nem deu não. tempo de. Acho que Não, Cláudia nem sabe deu que tempo. não. Não sei, nem deu tempo da gente conversar no dia do curso que a gente fez junto aqui. Que a gente fez o curso de ultrassom. Ai, fantástico. Curso esse que ele tá na minha lista Excelente! dos queridinhos. Excelente! A Natália é excelente, o curso dela é excelente. Cláudia fala muito bem dela. Não dá para E perder, é realmente é excelente. Ui! maravilhoso. Eu acho que elas estavam com data para São Paulo. Eu acho que não lembro se antes do meu ou depois, em seguida do meu curso. Eu nem vi.
Bom, então se apresente, Érica, para as pessoas que não a conhecem. Eu já Bom, percebi que tanta gente já entrou que conhece você. conhece a gente todos, né? Assim, a gente, vamos combinar que a gente tem um, um, um grupo de fisioterapeutas pélvicos que, graças a Deus, a gente tem uma boa interação. Acho que até por causa dos grupos mesmo, a gente mantém sempre uma boa interação entre as colegas do Brasil todo. Às vezes a gente não conhece alguém tão próximo quanto conhece outras, mas a gente mantém essa relação bem bacana. Eu acho isso muito legal. Uma forma de se ajudar mutuamente, né? Voltou! Sim. E, eu fui ver os comentários sem querer, cliquei para a câmera virar. Fiquei vendo só a luz. E a gente tem o grupo o Fisioterapia Pélvica Brasil, que tem mais de 300 fisioterapeutas pélvicos do Brasil e fora do Brasil. A gente tem pessoas de Portugal, Colômbia, Argentina, Bolívia, e isso é bem, bem bacana. Eu tenho muito orgulho dessa interação, assim, a gente não vai ser amigo de todo mundo, a gente não vai receber na nossa casa todo mundo para tomar chopp, comer pizza, né? Mas, né, porque não são todos que viram amigos assim, agarrados, aquela coisa mais próxima, mas todo mundo é amigo. Eu fico super feliz com essa nossa área, que a gente vê muito esse respeito entre as pessoas e essa parceria que a gente tem com todo mundo, assim, eu acho isso muito bacana. Bom, mas eu sou a Érica Valentim. Né, Érica, essa interação, o Brasilzão desse tamanho, igual você disse, não só gente do Brasil, mas como de fora, né? Então, é de suma importância essa interação e esse coleguismo, e principalmente o respeito mútuo. Vamos lá, Érica Valentim. Érica Valentim, do Rio de Janeiro, trabalho com fisioterapia pélvica há 20 anos, sou formada há 20 anos, então dá para entender que eu atuo desde que eu saí da faculdade. De verdade, já atuava nessa área na faculdade. Eu tive a sorte de estudar numa instituição que tinha fisioterapia em saúde da mulher na graduação. Em 2 períodos a gente tinha essa disciplina, que na época era uroginecologia, né? Obstetrícia e uroginecologia. Mas mesmo assim, os professores falavam um pouquinho de saúde do homem, da criança, acabava sempre falando, mas era uma coisa mais focada para a saúde da mulher mesmo. Então eu já terminei a graduação querendo ir para essa área direto, assim. Eu já atuava na enfermaria, a gente tinha maternidade, então era livre acesso à maternidade dos fisioterapeutas, isso nos anos 90 e pouco, 2000. Então, maravilha, Érica, somos privilegiadas, porque você há 20 anos, eu tenho hoje, agora em agosto, completando 9 anos de formada. Até então, quando eu fui fazer a pós no Rio, em 2011, não eram todas as colegas que tiveram a matéria, né, o curso, a área da urogineco. E eu fui uma das privilegiadas, então eu posso dizer assim que o meu curso em si, o quão rico foi, porque eu percebi a dificuldade das colegas que não viram a ginecologia dentro do curso da fisioterapia, né? Porque infelizmente há um tempo atrás não eram todos os cursos, todas as faculdades que tinha a cadeira, né, na graduação. Sim, exatamente. E assim, qual gratidão pelos aviãozinhos enviados aí. Aí, ó, a Cláudia tá dizendo aqui, ó, eu não tive nada na faculdade, gente, tô velha. Não é bem assim. Qual se você dizer que eu tô velha, se você tá velha, o que sobra pra mim? Qual, né? Por favor. Né? E eu ganho de vocês. Olha os cabelos, eu ganho de vocês duas. Olha os cabelos. Então, vamos mudar de assunto, então voltemos, né? Você já atua há anos. Mestre. Com um excelente curso no mercado. Eu acho assim, a área acadêmica, eu acho ela importante pra gente.
mas a gente nunca pode esquecer que o que faz com que a gente seja reconhecido mesmo não é só a academia, é a clínica também. A clínica é fundamental, porque se a pesquisa não traz soluções para a gente atuar na clínica, eu não vejo sentido na nossa área. A gente é Ninguém gosta de ouvir isso, mas a fisioterapia é um curso técnico. Em vários países ela não é graduação, ela é graduação tecnológica, porque ela é um tecnólogo. Nós não temos que ficar chateados com essa equiparação. A gente é técnico, a gente é peão, a gente põe a mão na massa. É assim que a gente trabalha. Assim, a coisa mais complicada que está nesse período da quarentena é a atuação em teleatendimento, em teleconsulta, na fisioterapia pélvica, em toda a fisioterapia. Eu não quero desmerecer nenhuma área da fisioterapia. Importantes ressalvas, Érica, verdade. Total razão. Mas a gente só consegue atuar de forma muito diminuída nesse teleatendimento. Ele se faz necessário devido ao período, é uma solução para o que a gente está vivendo, mas não é uma coisa viável, não é uma coisa... não se equipara ao que a gente faz dentro de um consultório com o paciente, com as possibilidades mesmo que a gente tem de colocar a mão no paciente. Fisioterapeuta é a mão. Disse, é braçal, é mão, é tato, né? É tete a tete, não tem como. Verdade. É textura, você coloca a mão naquele músculo, no assoalho pélvico, na cervical, ou seja, no que for do paciente, da sua área, você sente a textura do tecido, do músculo, o calor, o frio. Não tem como explicar isso. É que nem cirurgião. Você está vendo nesse período algum cirurgião fazer teleatendimento? Não tem teleatendimento de cirurgia, não tem. Você consegue ter uma orientação a respeito de uma cirurgia pela qual você passou, você consegue fazer uma cirurgia de emergência que não pode esperar, mas telecirurgia, assim, a gente não está vendo isso acontecer, porque é o mesmo tipo de função, precisa da mão, precisa estar ali. É assim, a gente está fazendo porque é necessário para ajudar os pacientes de dor crônica sofrem muito nesse período, porque o isolamento piora os quadros de dor crônica em todas as áreas de dor, mas não é o ideal. E assim, todo mundo fica me perguntando nesse período, sabe? Porque assim, Érica, você é tão tecnológica, você gosta tanto dessas coisas, você deve estar fazendo muito a teleatendimento. Não, não estou. Por que eu não estou? Porque falta, e eu tenho já estava com os pacientes com orientações domiciliares, acompanhamento domiciliar com tratamento domiciliar, fazendo uso de eletroestimulação, neuromodulação domiciliar, tarefas domiciliares. Então, assim, está sendo possível monitorizar esses pacientes à distância, porque eles já estavam em atendimento. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não vejo a hora de voltar. Não é mesmo. Eu não vejo a hora. Aqui a gente já retornou um pouquinho. Eu tive, assim, eu acho que não enche uma mão, 4 ou 5. Eu tentei que me relembrar aqui de telesessões para poder tentar orientar as pacientes que já estavam comigo, tá? Sim. Quanto ao Pilates, ao treino funcional, o João Carlos e Ana Paula também que estava com a gente fazendo as sessões, que a gente começou a retornar agora, e o Pilates assim, um em cada sala, isso porque a lei municipal permitiu voltar, porque a gente suspendeu tudo também. E para mim também realmente é surreal, sabe, Érica? Eu sou assim, se eu não estou colocando a mão, para mim tá faltando, tá errado, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com essa situação agora, porque as pessoas também necessitam, né, dessa atenção. E até a gente conseguir realmente voltar. Não podem vir. E também muitos. E outro detalhe, muitos também não conseguem lidar com a mídia, lidar com o aplicativo, né? Para saber como funciona. Então, às vezes, piora e frustra o paciente, ele fica mais frustrado e pode piorar mais ainda a situação. Então, nem insisto. Então, eu sempre as pacientes que estão realmente suspensas, eu ligo para saber como está, para entender se está tudo bem, que logo passa nós estaremos juntos novamente, né? Se Deus quiser.
uma fase delicada, mas a gente precisa acreditar que vai passar, né? Vai Priscila, passar, vai ter uma beijos, minha nova... querida. Tô vendo que você tá aí dizendo que... A Karine entrou também, a Glaucineide entrou agora. Aí, um monte de Isso. gente entrando. Ó, a Cláudia tá dizendo que também realmente não dá, né, Cláudia, com os atendimentos, né? O alívio nossa, é fato. A gente está fazendo o que é possível, né? Mas não é o que é o desejável e o extremamente necessário. Mas a gente está fazendo o que dá. Sim. A Priscila está dizendo que voltou presencial, mas cheia de restrições. Aqui também, Pri, mesma coisa, né? Então, vamos lá, Érica, vamos falar então sobre os recursos fisioterapeutas de incontinência urinária. Na semana passada, a doutora Mileide e eu falamos sobre os tipos de incontinência, né? E pincelamos os tratamentos, o tratamento farmacológico, cirúrgico e o fisioterapêutico que hoje é o mais indicado, é o padrão ouro, né? Nas questões da prevenção e tratamento conservador. O que você fala para a gente sobre esses recursos? Então, a fisioterapia já vem há muitos anos com essa recomendação da ASS, da OMS, de ser a primeira linha de tratamento. E, apesar sabe que voltou, eu estava parada ou você que estava parada? Não sei. Parou? Ah, tá. Para mim não parou. Para mim tinha aparecido aquela coisinha que roda. Mas, assim, tá. vários estudos ao longo dos anos vêm mostrando basicamente a mesma coisa. O que faz diferença é a ativação voluntária do paciente. Se vai ser com uso de biofeedback, se é biofeedback pressórico, se é biofeedback eletromiográfico, se é biofeedback, digamos assim, analógico, como os educadores. Não interessa. O que interessa é que o recurso tecnológico vai colocar aquele indivíduo para fazer a atividade muscular, para fazer o recrutamento muscular. E o recrutamento muscular feito de forma adequada, prescrito de forma adequada, ele é ele que vai ajudar o paciente. Então, assim, a gente vê estudos comparando o treinamento dos músculos do assoalho pélvico mais eletroestimulação, os treinamentos do músculo do assoalho pélvico mais biofeedback eletromiográfico, mais biofeedback pressórico, mais orientação domiciliar, mais com uso de cone, mais com uso de educador. E é sempre a mesma coisa, não é passivo, ele é ativo. Então o paciente tem que aprender o exercício, ele tem que conseguir reproduzir o que é feito no consultório. Então eu acredito muito na autonomia do paciente. E eu acredito muito que quando ele entende e faz corretamente o exercício, isso faz mais efeito do que o número de repetições no consultório. Às vezes a gente precisa de um número de sessões maiores por semana para o paciente aprender e para você corrigir os maus posicionamentos, os maus recrutamentos ou recrutamentos de forma não tão adequada. Mas uma vez que o paciente consegue reproduzir de forma correta, assim, você corrigiu, você vem corrigindo, não é de um dia para o outro, a gente sabe disso, é córtex. É o que a Cláudia está falando ali, é exatamente isso. É a plasticidade neural, né? A repetição que leva à excelência. Você assim, repete... Você repete, isso vai gerar um registro muscular e cortical, vai fazer esse registro. Ontem eu recebi uma mensagem de um paciente de manhã, porque eu faço regularmente as mensagens, acaba que não dá para você fazer um por um individualizado, então eu montei mensagens padronizadas, com as orientações e questionando como vocês estão, e envio para minha lista de pacientes via... eu uso o WhatsApp Business, e o WhatsApp Business permite que você coloque etiquetas
nos seus contatos. Então, por exemplo, você consegue colocar os pacientes com uma etiqueta de paciente, a família com uma etiqueta de família. Então, ao invés de você criar uma lista de transmissão ativamente, de ir colocando as pessoas numa lista de transmissão ou criar um grupo, ele permite que você envie mensagens diretamente para essa lista, para essas etiquetas dos pacientes. Então, de uma certa forma, o paciente já fica registrado no telefone numa lista de transmissão. Então, semanalmente, eu mando uma mensagem para esses pacientes perguntando como eles estão, se tem alguém precisando de uma reorientação, reajuste desses exercícios domiciliares, como eles estão, porque eu tenho muitos pacientes, como todo mundo, de risco, então, como que está respondendo? E ontem, um dos meus pacientes, que começou o atendimento na última semana que eu trabalhei o ano passado, antes de sair de férias, eu fiz o primeiro atendimento dele, fiz a orientação de exercícios, fiz a correção, e aí saí de férias por um mês. Na volta das férias, a gente fez uma nova atendimento, a gente fez acho que mais 2 atendimentos, e aí começou a pandemia. E ele perdia a urina desde setembro, em quantidades importantes para ele. E ontem ele me mandou uma mensagem dizendo que ele já não estava mais precisando dormir de fralda, e durante o dia estava ficando com uma fralda só, e que ele acredita que ele esteja fazendo os exercícios corretamente, e assim, é bacana, porque o paciente, ele se engaja no tratamento, sabendo que ele é corresponsável por isso. E então, assim, a gente tem diversos recursos, a gente tem, assim, eu fico com cuidado porque as pessoas sabem que eu gosto de tecnologia, só que eu gosto muito de terapia manual, eu gosto muito da mão, eu gosto muito da coisa do exercício. Só que eu também sei que a fisioterapia é muito chata, é insuportável fazer fisioterapia. Dá vontade de toda a sessão de ligar para o fisioterapeuta e dizer que está passando mal, porque é chato. É chato demais. Muito. É muito chato aquela repetição. Então, assim, essa chatice me levou a procurar o game, me levou a procurar outras coisas para transformar o atendimento numa coisa menos chata, e a repetição domiciliar também menos chata, porque senão o paciente não faz. Mas eu sei que tem colegas que optam por não ter recursos tecnológicos no consultório, e eu realmente acredito que isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. E não é porque a pessoa não tem um recurso tecnológico considerado caro ou considerado difícil de uso, seja lá o que for, que ela não esteja fazendo esse trabalho. Porque você encontra uma forma de transformar aquilo menos chato, mesmo sem ter recurso tecnológico. O que você precisa, que é indispensável nesse paciente, é a avaliação. Você tem que fazer uma avaliação correta, porque a avaliação, né? Que a avaliação é que vai te dar os parâmetros que você vai usar para aquele paciente. O que ele vai precisar fazer muscularmente, é a avaliação que vai dizer assim, eu não sei se você vai fazer o mesmo exercício que eu. Provavelmente vai, mas qual é a intensidade do exercício? Em qual frequência você vai repetir esse exercício? Assim, a gente vê todo mundo recomendar exercício. Faz assim. Exercício pélvico, fica lá contraindo, que resolve. Não é desse jeito. Senão a gente não tinha tanta pesquisa mostrando a importância do exercício ser feito de forma correta. A gente evoluiu tanto ao longo dos anos, desde que o Dr. Kegel começou a falar sobre isso, a gente veio evoluindo, e hoje a gente não usa mais os exercícios de Kegel como ele foi criado, e na época que ele foi criado. Hoje a gente sabe que tem protocolos específicos, e que você tem que respeitar a fisiologia de cada um, respeitar o desenvolvimento motor de cada um, o controle e a coordenação de cada um. Então, você conseguindo identificar isso, você vai atender esse paciente muito bem, independente do recurso que você utilize.
Então, Muito bem. eu acredito muito nisso. Eu também. E eu não me esqueço nunca, Érica, no trabalho de pós-graduação, inclusive, na minha apresentação que eu fiz sobre a bexiga hiperativa, os resultados de cinesioterapia e os resultados da eletroterapia, que foram 2 grupos. Então, eu fui bem questionada pelo orientador, inclusive o diretor da banca, se eu, então, não indicaria a eletroterapia, já que a fisioterapia, que a cinésio me resolveria. Falei, indico quando necessário, né? Mas eu preciso ter outros recursos que não seja eletro para um paciente, como, por exemplo, que porta o marca-passo, que não pode usar eletro. Eu vou usar o que nesse paciente? Então, a eletro, ela é dispensável e torna indispensável também. Cada caso é um caso, onde vem essa avaliação minuciosa, que ela é de suma importância, para você conseguir, né, traçar a melhor conduta para cada indivíduo. Exatamente, assim, que a gente vai ter para fazer com o paciente se a gente não pode fazer uso da eletroestimulação, a gente tem que tentar fazer de outra forma. Talvez ele demore mais para evoluir, mas é o recurso. Você vai dizer, não, olha, infelizmente na senhora, eu não posso usar eletroestimulação, a senhora não tem tratamento para ser feito. Não, a gente não vai fazer isso. Vai dispensar Às vezes, paciente. Não pode. Às vezes ela não vai nem melhorar com o outro recurso, mas você nem tentou? Jura? Tem que tentar, né? Assim, a gente tem que tentar. A gente tem que fazer essa tentativa de tratamento para poder dizer que ele não deu certo. É que nem eu não gosto de jiló. Você já comeu para saber se não gosta? É muito parecido. Ah, isso não funciona. Você já experimentou? Não, eu sei que não funciona. Ah, você sabe que não funciona. Nossa, que inveja. Eu queria ter essa certeza sem experimentar as coisas. Isso. Então, assim, não, eu tenho paciente que fala assim, mas hoje vai fazer esse? Vai fazer esse. Porque nada cresce também só na zona de conforto. Então, tem que fazer os exercícios livres também, porque ele vai receber alta, eu preciso que desmame do consultório para poder conseguir ter sua independência, né? A Priscila está aqui dizendo que a avaliação online, hoje, para ela, só Físio Sem Fronteiras. Ela está aí no grupo da Clau, a Clau criou o Grupo Sem Fronteiras aí para poder fazer o atendimento voluntário com os pacientes que passaram por Covid. Então, ela diz que só nos Grupos Sem Fronteiras, por que não? Presença, olho no olho, para mim é a essência. Comando verbal, direção, foco no tratamento. Pri, eu acho que isso é todo fisioterapeuta que se preze, fisioterapeuta que ama o que faz. É tudo isso que você realmente relatou aí, né? Exatamente. A Cláudia está concordando com a gente aqui. A Karine está dizendo que eu acredito que a fisioterapia começa na mesma, mostrando em imagens, peças anatômicas, treinando o ver, tocar, sentir. Isso facilita super o desenvolvimento do tratamento. Exatamente. Olha só, pessoal, se a gente falar algum termo técnico que a gente não sabe, né? Porque além de profissionais presentes na live, pode ter algum leigo. Pergunta pra gente o que é, não fique no vácuo, não. Não deixa de perguntar com vergonha, não. Então, chama a gente no direct também, né? Porque a live não é só para profissionais, mas também e principalmente para os leigos, porque perder xixi é comum, mas não é normal, não é mesmo, Érica? Sim, sim. E é com a informação e a educação que a gente aprende a procurar tratamento, procurar ajuda, se comunicando e divulgando o que as pessoas fazem. A Clau falou aqui da biomecânica, a Priscila falou do olho no olho, é isso mesmo que eu acredito, e assim, toda vez que eu vou falar de game terapia, eu tenho um slide na game terapia, que é um slide pélvico, porque geralmente eu estou falando de game terapia pélvica, porque é a minha maior atuação clínica, com game terapia pélvica. Eu não atuo com game terapia em geriatria, em neurologia, em ortopedia, postural, não. Eu atuo em assoalho pélvico. Então, eu me faço foco nessa área. Mas eu sempre coloco um slide que eu fico pensando, poxa, ainda bem que eu não falo de fisioterapia, de game terapia geral, porque eu ia ter que fazer vários outros slides explicando essas coisas. Assim, se você pega uma pelve com uma disfunção musculoesquelética,
Não adianta você fazer nenhum tipo de tratamento se você não resolver primeiro aquela disfunção. Você tem que ir lá na biomecânica, fazer essa avaliação biomecânica, saber se esse paciente tem alguma coisa fora do lugar, para poder você ajustar primeiro essa disfunção e depois, a partir de então, começar a reabilitação muscular. Porque você reabilitar um músculo que ele está com uma contração paradoxal ou ele está passando por uma disfunção articular que deixa um pedaço dele mais encurtado e um outro pedaço mais alongado, como que você vai reabilitar esse músculo? E o corpo inteiro, eu acredito que seja desse jeito. Então, é isso aí. Assim, quando você, eu sempre que assim, eu dou aula na pós-graduação, eu dou aula em 3 pós-graduações. Em 2 eu dou avaliação de assoalho pélvico e em uma outra eu dou recursos. E eu sou muito agradecida por terem me colocado para dar essas disciplinas, porque eu acho que é uma das disciplinas fundamentais na fisioterapia, é avaliar. Como é que você vai prescrever se você não sabe o que a pessoa tem? Então, se você não conhece a biomecânica fisiológica, como é que você vai saber a não fisiológica? Não adianta você comprar um eletromiógrafo de última geração, com todos os cabos que tem para vender, entupir todos os buraquinhos do equipamento com cabos. Eu tenho um equipamento cheio de cabo. E você não sabe o que você está procurando de errado. Você pode conhecer a técnica do equipamento de olho fechado no escuro, até sem luz. Mas não adianta se você não consegue identificar qual é o problema que o paciente tem e o que você vai procurar. Assim, eu contei esses dias para uma colega que uma paciente minha trocou de colchão e aí, na sessão de fisioterapia, a sonda dela, a sonda vaginal, você coloca ela nessa posição via vaginal e ela fica assim com aquele furinho para cá, né? O furinho assim, da sonda da Miotec. E aí a paciente ia fazendo o exercício e o eletromiógrafo perdia o sinal e começava a dar interferência. E aí ela dizia, Érica, eu não sei o que aconteceu. E aí eu ia olhar, a sonda tinha feito isso. Nunca tinha feito isso nela. E a sonda virava, a sonda virava. E aí eu fui e falei para ela, você tá com dor no quadril, dor em algum lugar? Ela disse, sim, Érica, aquela história do meu colchão, eu tô péssima, eu tô com uma dor no quadril danado. Então, assim, a dor do quadril dela estava mudando o padrão de repouso e contrátil dos músculos estabilizadores da pelve dela, principalmente de um lado. Então a sonda, conforme ela ia fazer exercício, a sonda rodava. A sonda rodava e saía da conexão muscular. E aí não dava, assim, e a gente ficou rindo a sessão dela quase toda, porque, assim, ela disse, nossa, ela falou assim, faz um laudo para eu reclamar do colchão, porque ela estava brigando com a loja do colchão. Aí ela disse para mim, faz um laudo dizendo que até no meu tratamento pélvico está atrapalhando. E assim, isso foi uma curiosidade que, de verdade, o que eu fiz? Parei tudo e fui fazer uma avaliação nela. Fui fazer O meu filhote resolveu que quer participar da live. Então ele está subindo aqui em cima da cama, trazendo todos os brinquedos para participar da live. E aí eu estava tentando fazer que ele não derrubasse o telefone que está aqui equilibrando. Então, assim, eu parei tudo, parei o que eu estava fazendo com ela e fui fazer terapia manual. Só que às vezes a pessoa fala assim, mas professora, Érica, eu não tenho formação em terapia manual. Encaminha para um colega, desmarca a sessão. Desmarca a sessão da outra semana e diz assim, olha, vai num fisioterapeuta osteopata, quiroprata, terapeuta manual, um fisioterapeuta que entenda de postura, encaminha alguém para atender aquela pessoa e depois ela volta para você, digamos assim, que é ajustada para você continuar aquele tratamento. Eu, há muitos anos atrás, fui procurar um curso específico de terapia manual, porque eu não sabia se eu fazia Maitland, Mulligan, ou se eu fazia osteopatia inteira. Eu sou formada há muitos anos, né? Então, assim, na minha graduação não teve isso. E aí, eu não tive aquela coisa de você ter amostra grátis, sabe? A faculdade, eu acho que ela dá pra gente amostra grátis. Exato. Você sabe o que aquilo Eu já ia entrar nesse mérito. Né? É que nem a gente teve amostra grátis de urogineco na faculdade.
já saiu meio que Exato. sabendo. Aí a gente vê as Aham. pessoas que não tiveram essa oportunidade e que querem conhecer para saber se é aquilo que vai fazer. Então eu fui fazer um curso de terapia manual e porque eu sentia essa dificuldade até de saber como encaminhar esse paciente dali para frente. E isso, assim, mudou minha vida muito. A terapia manual mudou minha vida demais. É outro olhar, né, Érica? É outro olhar. É outro olhar. E aí a gente utiliza os recursos, as coisas tecnológicas, mas num paciente que já tem uma visão fisiológica e biomecânica do que acontece. E aí, assim, o recurso, ele é só um recurso. A game terapia nada mais é que a cinesioterapia ligada na tomada. A bola é um game analógico. Nada mais é do que isso. Óbvio, estudos hoje mostram que quando você utiliza recursos como game terapia ou como biofeedback eletromiográfico, você ganha a velocidade da reabilitação. Ontem mesmo, eu não sei nem se era ontem ou se já era hoje, eu estava lendo de madrugada, e um artigo que falava que os pacientes que eram passavam pelo tratamento utilizando o biofeedback pressórico ou o biofeedback eletromiográfico melhoravam de forma semelhante. Estatisticamente, não tinha muita mudança. O que mudava era que melhorava mais rápido com a eletromiografia. O biofeedback eletromiográfico acelera o processo de reabilitação Se torna mais a comparado curto, médio prazo, né? Só isso. a pressórico. Assim, o Sim, resultado porque geral... antes o miográfico não existia. E aí? Você há Então, 20 anos, você saiu, foi clinicar. E aí? não. A minha relação com... Eu costumo falar isso para as pessoas, porque as pessoas ficam assim, Érica, mas eu não posso ter o Miotec, né? Eu não posso ter o Miotec agora. Um eletromiográfico para mim é muito caro, eu não tenho como ter agora nesse momento, eu vou ter que continuar trabalhando com a mão. Ou tem pessoas que dizem mesmo, eu não gosto de usar tecnologia, eu não gosto de usar eletro, eu não gosto de usar aquilo. Mas, quando eu atuei, eu gostava muito, eu queria muito ter, eu não tinha dinheiro mesmo. Eu não tinha dinheiro mesmo para ter o equipamento. Quando eu finalmente pude ter, eu já tinha 10 anos de consultório, e tem 10 anos que eu uso a eletromiografia. Então, assim, eu acho fantástico, toda vez que eu dou aula, eu eu mostro como é que é a eletromiografia e falo para as alunas, eu estou mostrando para vocês saberem como se programar na sua vida profissional, para saber se vocês querem ou não. Porque se você nunca tiver visto, como é que você vai desejar? Como é que você vai desejar um recurso se você não conhece a existência dele? Assim, hoje eu coloquei um post no Instagram a respeito dos dispositivos intracavitários. Há mais ou menos um mês atrás eu fiz uma live sobre eles, e eu achei que eu precisava ser mais clara a respeito do dispositivo, porque apesar de eu ter dito na live que eu realmente que eu uso o dispositivo com o paciente no aplicativo do telefone dele, os dispositivos não são, eles não têm autorização legal para a gente usar eles no consultório. Não tem. Não tem registro da né? Anvisa. O paciente tem que adquirir o dispositivo. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Não existe registro dele no Brasil. Não existe. Então, no Brasil, o dispositivo não existe. Não é que ele seja ruim, ele não é ruim, ele é excelente o dispositivo. Ele tem as suas questões. Todos esses dispositivos, eles precisam que esse paciente já esteja numa fase de tratamento avançada, porque ele precisa de um recrutamento muscular tão grande para poder disparar o dispositivo que o assoalho pélvico dele tem que estar quase bom. É tipo assim, ele já está quase indo para alta. Excelente. E aí, esses dispositivos, eles são excelentes nesse momento do tratamento, que é o momento que o paciente ainda não está de alta e que ele abandona o tratamento, porque ele está quase. Só que aquilo não está bem sedimentado. É o que a grande maioria faz, né? Tá quase bom, eu já tô bom, então vou começar a faltar as sessões, né? E pior do que faltar as sessões, eu acho até pior, eu acho que faltar a sessão é até o de menos. Eu acho que o pior é que ele para de fazer o de casa. Então exatamente.
a progressão cortical daquele aprendizado motor novo, ela volta para trás, porque tem pouco tempo que ele adquiriu aquele aprendizado. Não é uma coisa que ele desenvolveu ao longo dos anos. Então, esses recursos, eles se tornam excelentes para esse tipo de tempo de tratamento, para esse momento da terapia. O problema é que a gente não tem nenhum dispositivo desses vendido no Brasil que seja legalizado, que tenha nota fiscal, que tenha registro na Anvisa. E assim, como eu coloquei hoje no post, mesmo se eles tivessem registro na Anvisa, esse registro na Anvisa para o equipamento ser utilizado em consultório é um registro diferente, é um registro para material profissional. Não é um registro para material pessoal. E aí, na live que eu fiz há um mês atrás, eu disse sim que eu conectava o dispositivo no celular do paciente, no aplicativo do paciente. Por que que eu faço isso? A gente fica numa saia justa. O paciente chega no seu consultório com o dispositivo na mão e diz: olha o que eu trouxe da minha viagem de férias. Me ensina a usar? Coloca na berlinda. Se você diz para ele que ele não vai usar, ele vai usar. Vai. Porque vai usar. Uso. Quem é você para dizer para ele que ele não vai usar? Tudo que nós conseguimos, né? Evoluímos em consultório. E o paciente que não traz o dispositivo e diz para você: você conhece esse dispositivo assim assado? Ele vem com o telefone e diz: olha, porque a minha amiga comprou. E aí você diz: não, não compra. O que ele vai fazer? Vai comprar. Uma paciente minha que não tinha indicação para o uso do Epinol. Não tinha indicação para uso do Epinol. A obstetra dela pediu para ela não usar o Epinol. Ela alugou o Epinol na clínica de yoga, que ela fazia yoga, porque a clínica de yoga alugava Epinol para as alunas que elas quisessem. Tinham vários Epinols lá, aí eu fico pensando assim, que nojo! Ai. Porque assim, vamos ser bem sinceras, os fisioterapeutas que estão escutando a gente sabem do que a gente está falando. Talvez as pacientes não. Como é que você coloca um preservativo no Epinol, coloca ele dentro da vagina com gel, ou você vai usar um preservativo que não tenha látex para poder usar óleo, ou você vai ter que usar um preservativo de látex não lubrificado, porque o dispositivo não pode ser lubrificado, com gel, porque você não pode colocar óleo no preservativo de látex, porque senão destrói o látex e aí a contaminação pode acontecer. Como é que você faz isso? Coloca aquele balão dentro da vagina e aí você está lá grávida, com o barrigão, tem que segurar a bombinha numa mão, o Epinol na outra. Sério que a paciente consegue fazer isso sem sujar o Epinol em lugar nenhum de meleca? Pensa. Se a gente no consultório já faz todo um malabarismo, tem toda uma técnica, já treinada inclusive, né? Porque se você também não treinar, você não consegue manusear o aparelho sem contaminar. Imagina uma pobre grávida, gestante, barrigudona, que está lá fazendo toda a ginástica possível. Surreal, eu não entro no quesito se é para usar, se não é para usar, se funciona ou se não funciona. Eu entro no quesito do ai que nojo, porque eu tenho esses nojos. Eu tenho esses nojos. Cara, não é possível, aquela mangueira vai ficar toda impregnada. Aquilo vai ficar impregnado, gente. Então, assim, não é a mesma coisa que esses dispositivos que a gente tem no Brasil, que as pessoas compram fora. Tem gente que importa e você compra de quem importou, você compra do colega, você traz, assim. Eu tenho os 4 dispositivos que eu coloquei no post de hoje, eu tenho os 4. Já usei em paciente? Já usei. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não usei. Mas não pode ser utilizado para fazer avaliação e ele não é recomendado para o uso. O que me deixa preocupada é você usar aquilo como seu recurso principal de avaliação. Ele não é fidedigno para você avaliar o assoalho pélvico de alguém, nem para você promover exercício. Pelo amor de Deus, se alguém está fazendo isso, volta de novo para fazer a pós-graduação, a graduação e pós-graduação, misericórdia. Então, assim, eu recompartilhei isso porque eu já estava para fazer esse post já desde da época da live. Na live, eu fiz a live, fiz um vídeo, como é que se diz? Um vídeo adendo da live, um vídeo explicando o que eu achei que não ficou tão claro na live.
mas mesmo assim eu achei que eu precisava explicar mais. Porque, assim, eu fico com muito medo da pessoa falar assim, eu vi no post da Érica o dispositivo, vou comprar um também. Só que, assim, a gente não pode utilizar ele com paciente. Eu já utilizei? Já utilizei. Já utilizei com paciente, usando preservativo, mas aquele paciente que chega e diz assim, Érica, eu vou comprar. Eu vou viajar e eu vou trazer para mim, porque a minha amiga trouxe, porque a minha irmã tem, porque a fulana viu, porque tem na internet, e aí eu pego o meu, mostro, deixo elas pegarem na mão, coloco com dispositivo. Agora, assim, não dá para usar em todas as pacientes. Paciente com frouxidão ligamentar, você vai piorar a situação, porque eles são rígidos. Eles são rígidos, eles têm tamanhos diferentes, que vai, ainda falei disso na live também, os dispositivos têm tamanhos e circunferências diferentes, não é em toda a vagina. Uma paciente minha comprou um para ela e não cabe. Não cabe. Depois da sua live com relação aos tipos de eletrodo, eu tenho sempre usado agora a questão do número de sapato. Gente, para pensar. Assim, não querendo ser vulgar. A anatomia, tem umas mulheres, parece que elas são um pouquinho mais rasas. Não querendo ser vulgar. Não querendo ser vulgar. Mas pergunta para um homem. Pergunta para um homem. Ele vai te dizer. Não, assim, a gente tenta não ser vulgar no falar, mas pensa. Conversa com um homem. A gente só conhece a nossa das pacientes, mas assim, eles que usam. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Assim, dos dispositivos lá que eu tenho, que está lá, tem o Perifit, que é um francês. Aquele eu ganhei de uma paciente de presente de aniversário. Ela comprou um para ela e trouxe um para mim. Surpresa! Olha o que eu trouxe para você e para mim. Aí eu, oi? E aí, uma paciente de pós-parto, ela foi visitar a irmã fora do Brasil. A irmã disse que todo mundo na Europa está usando esses dispositivos, principalmente no pós-parto, blá, 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 blá. Ela comprou um para ela e comprou um para mim e me trouxe de presente. Óbvio que eu amei o presente. Só que assim, ela falou, Érica, me ensina a usar, porque eu vou usar. Você ensinando ou não. Falei, então vamos lá. Fui colocar nela. Surpresa! O Perifit, você vai ver lá, é um azulzinho. Ele é comprido. Sim. Ele bate no colo do útero dela. Não dá para usar. Não dá para usar. Porque, como ela está num pós-parto, num pós-parto muito, muito imediato, assim, muito recente, ela ainda está com o colo abaixado, ainda está um pouco baixo. Sim, de 3 a 6 meses em pensar em algum dispositivo e primeiro postura, né, de respiração, reeducar toda a estrutura novamente, para depois ter um dispositivo. E aí, assim, o dispositivo não coube nela. E aí ela viajou de novo e trouxe um Elvi. Que é menorzinho. É o menorzinho de todos. E aí o Elvi não cabe nela porque tá pequeno. Aí ela falou pra mim, eu vou ter que comprar um de cada pra ver qual que cabe. Eu falei, para tudo. Não é o momento. Vou jogar fora. Eu falei, não joga os seus dispositivos fora. Eles custaram dinheiro. Eles são para uso pessoal. Eles têm certificação das agências sanitárias internacionais, assim, o FDA e a Anvisa e a Comunidade Europeia, eles são certificados. O Elvi, o M e o Perifit, o Elvi foi criado em parceria com o Serviço de Saúde da Inglaterra, que é como se fosse o nosso SUS, e ele é fornecido para paciente gratuitamente, né, nesses locais, se tiver indicação do profissional. Se o profissional que está fazendo a reabilitação nesse paciente indicar o produto, o serviço de saúde banca o dispositivo. Agora, se você e eu acharmos que queremos utilizar, você está proibida de comprar? Não, você pode entrar em qualquer farmácia e comprar. Mas o serviço de saúde não vai te reembolsar, porque você não teve uma indicação profissional, você não passou por uma avaliação e foi indicado o uso. E aí o Elvi e o Perifit, os dois
na Europa, você pode comprar, um eu ganhei e o outro eu me dei de presente. O M eu comprei e me dei de presente. E você liga para o fabricante e compra. O M e o Perifit você compra no site do fabricante e eles entregam na sua casa. Eles entregam na Europa inteira, mas não entrega fora da Europa nem nos Estados Unidos, é só na Europa. Mas os dois dispositivos, eles têm um detalhe técnico que transforma eles em possibilidade terapêutica. Que existe um equipamento na Espanha de biofeedback profissional, um aparelho como a gente tem aqui o Miotool e o Dualpex da Quark, que faz biofeedback eletromiográfico, pressórico por ar, eletroestimulação, é o mesmo aparelho, tá? O mesmo aparelho, ele custa 5.000, 6.000 euros, é um mesmo aparelho, ele faz biofeedback eletromiográfico, biofeedback pressórico por manometria, que é por ar, e o biofeedback conectado via Bluetooth com o M ou o Perifit. Então, o que é a ideia dos fabricantes? Que assim, o M é fabricado por uma empresa, o Perifit é fabricado por outra empresa, e esse equipamento, que é um equipamento de uso profissional, que na Europa eles falam que é de uso para gabinete, que é para consultório, ele se conecta via Bluetooth porque as empresas entraram num acordo mútuo e forneceram a chave de acesso do Bluetooth. Tipo assim, o endereço do Bluetooth é esse. Sim. Então, o que o paciente faz? Ele pega o dispositivo dele, que ele comprou, e se o fisioterapeuta achar que está no momento dele utilizar, o equipamento desse fisioterapeuta se conecta nesse dispositivo. Então, eles têm uma possibilidade de terapia conjunta. Conecta e modula, né, para esse paciente. Sim, e que vai ser... É de importância falar que o físio modula também de acordo com a evolução que está acontecendo no consultório. Sim. E esses dispositivos só vão ser utilizados quando for o momento correto de colocar ele como terapêutica, não como método de avaliação. Todos eles têm uma rotina de avaliação do próprio dispositivo. Só que não é uma avaliação considerada diagnóstica de função muscular. Então, você não pode utilizar esse dispositivo de forma alguma para fazer uma avaliação inicial no seu paciente e fazer uma inferência qualquer. Como também a gente não pode pegar um educador ou um cone vaginal ou uma bolinha de Benoit e colocar no assoalho pélvico de qualquer mulher. A gente vê isso acontecer demais, mas não pode. Isso é minha luta aqui, porque as pessoas me procuram com relação ao pompoarismo, porque eu vou comprar um kit de cone, porque tem as bolinhas de Benoit. Falei, tá. Primeiro, aí você põe a mão lá. Avaliação. Segundo, saber qual o cone, se é indicativo já usar cone. Não é assim que funciona. É um acessório, um artifício para te auxiliar nos exercícios em casa, tá? Só que primeiro você tem que ter sua consciência corporal. Para depois você ter um acessório, para depois você ter um acessório para poder te tirar um pouquinho da monotonia dos exercícios. Você pode auxiliar, às vezes, no banho, na organização na casa, ou simplesmente tirar um tempinho para usar o acessório e fazer alguns exercícios. Mas não é sempre. E não é aquela coisa que fica assim, coloca e fica meia hora, 1 hora, 8 horas no dia. Pelo amor de Deus. É carga, então, é carga. Exato. Nossa, meu coração fica, Érica. Não é? Sabe? Você pega o assoalho pélvico da mulher, ela não consegue levantar o seu dedo na avaliação e quer usar um cone de 70 gramas. Pensa. Mas isso é culpa nossa. Sabe? Isso é culpa nossa que a gente não faz essas divulgações maciças a respeito das coisas, assim, porque o profissional que foi treinado para fazer esse tipo de avaliação e esse tipo de aconselhamento somos nós. Somos nós da área da saúde. Eu não estou falando só fisioterapeuta, não. Profissional da área da saúde. A gente, eu participo, você sabe, eu participo de um programa na rádio católica aqui no Rio, onde o âncora do programa é um urologista, e ele foi convidado para fazer o programa pelo Dom Eugênio, o arcebispo do Rio, que já não está mais vivo.
E o Dom Eugênio dizia para ele, e ele diz isso para as pessoas, e isso me marca demais, apesar de eu não ser católica, eu tenho minha religiosidade e respeito bastante as religiões, e isso me deixou bastante emocionada. Dom Eugênio dizia que informar é uma forma de evangelizar. Então você leva o conhecimento para aquele que não tem. Isso também é um ato de Deus. E isso é uma obrigação dos profissionais na sua área. Então, o educador físico, o fisioterapeuta, o arquiteto, o engenheiro, todo mundo tem na sua competência a obrigação de levar a informação, porque é uma forma de você levar o conhecimento para quem não tem, porque não é daquela área, ou não tem porque não teve Isso é poema, Érica, isso é um poema, inclusive. E toda vez que ele fala... Toda vez que ele fala que informar e evangelizar, eu fico arrepiada, assim, eu não tenho nenhuma ligação pessoal, eu venho de uma família católica, mas eu não tenho uma ligação pessoal com a Igreja Católica. A minha ligação pessoal é com Deus, é com a minha religiosidade. Mas você não tem como não reconhecer um amor religioso numa fala dessa, sabe? É a informação, assim. E todo mundo vê o programa, ninguém ganha um centavo para participar do programa. É um programa voluntário. Esse médico, ele é âncora do programa, sei lá, acho que há 20 anos. Eu estou no programa desde 2008. Voluntário. Fantástico, sempre vejo as suas postagens, você sempre comentando. O quanto, e levar informação precisa, uma informação de fonte segura, né, Érica? Porque é de suma importância essa questão da fonte. Porque hoje, infelizmente, as mídias, a internet está aí que aceita tudo. Sim. Mas é de confiança essa informação que você está tendo, que você está catando? E é mais uma responsabilidade nossa, porque você... ninguém tá isento de não procurar pela informação. Você não pode dizer, mas eu não sabia. 3 minutos. Opa, vamos responder a pergunta. É muito pouco tempo. Vamos, se tiver alguma pergunta por aí. E a alguns comentários. A Priscila está dizendo que é importante o alerta, informar é amor ao próximo. Exatamente. Né? A Dayala está dizendo que os dispositivos podem gerar disfunções, isso é verdade, pode também. O famoso comparismo também pode gerar disfunções, você tem que saber ter a consciência corporal, saber iniciar os exercícios, para pensar em evoluir para as manobras de comparismo. Então, o comparismo é anos-luz de treino de fisioterapia pélvica, né? Eu tenho um curso aí de ginástica íntima que está... até tendo um bom resultado, essa questão de consciência, a questão de levar informação, a procura, de suma importância entender e diferenciar o comparismo e o que é a ginástica íntima dentro da fisioterapia pélvica, porque o comparismo na visão científica, eu gosto de dizer, né? A aula que eu dou aula realmente a Érica é top. Quem falou? O profissional tem que saber orientar, isso é verdade. Pode falar, Érica, desculpa. Teve uma menina aqui que perguntou onde é a pós. Eu dou aula, Janiele, eu dou aula na Interfísio aqui no Rio, na Estácio e na Inspirar de Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú e na Interfísio eu dou aula de avaliação de assoalho pélvico. E na Estácio eu dou aula de recursos, eletrotermofototerapia, cinesioterapia. Não dou mais cinésio. A gente dividiu a disciplina, mas eu dou recursos. Biofeedback, eletrotermo. E pode gerar disfunção mesmo. O que mais? Me perdi aqui. Isso, o profissional tem que saber orientar. A Creuza está dizendo que te acha top. Bom, pessoal, antes que a gente encerre aqui, 8 segundos restantes, Érica, gratidão quem esteve conosco. Eu vou ter